Strickland contra Du Plessis, quem será o campeão peso médio do UFC? Vamos dizer pra vocês as análises agora, se liga! Sean Strickland é o campeão da categoria peso médio do UFC, ainda é meio estranho dizer isso. O Strickland conseguiu bater Israel Adesanya, meio que semi-aposentar o Adesanya, que não voltou a lutar ainda depois disso. O Strickland vinha com uma sequência, tava com vitórias ali em cima do Magomedov e do Imavov. Foi para essa disputa de cinturão meio desacreditado. Ninguém tava achando que ele conseguiria nada contra o Adesanya. Ele acabou saindo como campeão numa apresentação dominante, tá? Foram 5 rounds bem completos ali. Não foi aquela mãozada de sorte que muitas vezes acontece. Ele conseguiu realmente mostrar um bom jogo. Do outro lado a gente vê ali o Du Plessis, que também tá vindo numa sequência parecida. Ele veio numa luta contra o Till e contra o Brunson, vinha de 2 vitórias. Foi lutar contra o Robert Whittaker, que até aquele momento era o número 2 incontestável da categoria dos médios. Todo mundo achava que o Whittaker conseguiria vencer, mas não conseguiu. Perdeu o primeiro round e foi nocauteado no segundo ali pelo Du Plessis. Então o Du Plessis vem apresentando um ótimo jogo, com muita variedade de nocaute e finalização, e vai enfrentar o Strickland, atual campeão. Quem será que sai como vencedor dessa luta? E tá aí uma luta que muita gente já tá desacreditando o Strickland novamente, né? O Dana White já tá desacreditando o Strickland desde quando ele se tornou campeão, na verdade, achando que qualquer luta que ele colocasse, talvez contra o Strickland, seria uma luta fácil e ele perderia, né, o cinturão, porque, vamos ser sinceros, tem o Strickland como campeão, não é muito tão bom assim pro UFC não. O cara é muito polêmico, fala muita asneira no Twitter, não é um cara tão vendável assim, porque ele não é aquele cara mais popular ou que tem aquele grande carisma. Então meio que virou um pesadelo, né? Perder um Adesanya e entrar o Strickland para substituir ali, né? Obviamente o Du Plessis já tá provocando o Strickland já tem muito tempo, para quem não lembra, né? Nos eventos passados aí, chegou uma hora ali que basicamente o Strickland pediu até licencinha, né? Pra sair, tinha uma criança ali na frente, se jogou em cima do Plessis ali pra sair na porrada, eles foram separados. Enfim, faz parte do jogo, mas agora a gente vai ter de fato os dois se enfrentando, chegando às vias de fato lá. E eu vou ser muito sincero para vocês, parem de subestimar o Strickland. Fazer o que ele fez contra o Adesanya não é sorte, né? Sorte é o que o André falou, de vez em quando você tá lutando, perdendo, sendo dominado, você consegue tirar um golpe da cachola ali e acaba nocauteando o adversário. Não foi isso que aconteceu naquela noite. Ele teve um jogo muito mais eficiente e ganhou com tranquilidade, vou botar entre aspas, que nunca é tranquilo, mas com certa tranquilidade, frente a um cara que já estava sendo considerado como um dos maiores da categoria do médio depois de Anderson Silva. Então, fazer o que o Strickland fez não é sorte, é saber lutar MMA. E o cara é bom nisso, né? Tudo bem, ele teve alguns engasgos ali, foi nocauteado pelo Alex Poatan, quem não é, né? Perdeu pro Jared Cannonier por decisão dividida. Cannonier é um top da categoria, então não é demérito também você ir para uma decisão dividida contra o Cannonier. E vem vencendo essa galera da categoria dos médios. Agora, a gente também tem que assentar que jogo conta muito nessas horas. A forma com que ele lutou com o Adesanya, eu posso até falar que foi uma tempestade perfeita ali, né? O Adesanya não soube lidar com esse estilo diferente que o Strickland trouxe para apresentar. Não dizendo, obviamente, que ele deu toda a sorte do mundo em relação a isso. O jogo dele é muito bom. Só que meio que a tempestade perfeita aconteceu porque o Adesanya não soube lidar com aquele estilo. E lembrando, Adesanya é um contragolpeador. É um cara que gosta de lutar andando para trás, né, sofrendo aquela pressão e apresentando os contragolpes dele. Só que ele não estava conseguindo fazer isso funcionar naquela noite. Já o Du Plessis não é assim. Du Plessis é um quedador que anda para frente e busca nocaute. Ou seja, é um cara completamente o inverso do Adesanya que vai ter nessa noite. Então, esse estilo diferente do Du Plessis vai fazer diferença? Essa que é a pergunta que a gente tem que responder. Pois é, a gente vai ver o retrospecto aí do Strickland, contra quem ele vem lutando e tal. O Strickland enfrentou muitos trocadores aí, né? Poucas vezes ele teve que se preocupar com queda. A gente tem um exemplo, por exemplo, quando ele lutou com o Jack Hermansson, tem um tempão já. O Jack Hermansson tentou quedar diversas vezes e o Strickland conseguiu defender todos. Aliás, a maioria das tentativas de queda que o Strickland sofreu na carreira dele no UFC foi nessa luta aí contra o Jack Hermansson. Então você vê que ele não foi tão testado assim por uma variedade de quedadores. Foi testado muitas vezes pelo mesmo quedador, tá? E a gente tem do outro lado um cara que tem um poder de queda muito grande, que é o caso do Du Plessis, tem uma qualidade para jogar as pessoas pro chão e tenta isso exaustivamente. Já teve round que ele chegou a tentar 6 vezes quedar o adversário. Assim, é uma insistência muito grande. E quando você tem uma insistência muito grande e uma habilidade combinada, será que a defesa de quedas do Strickland vai conseguir segurar isso aí? Porque eu acho assim, em pé, o Strickland se tornou um atleta que defensivamente está fazendo um ótimo
jogo. Ele conseguiu evitar todas as bombas que vieram ali do lado da Adesanya, que aprendeu depois daquela pancada que ele tomou do Poatan. Então, se defendendo, eu acho que ele se defende bem em pé. Eu acho difícil que o Du Plessis consiga encaixar uma mão. O Du Plessis é muito visceral quando ele vai com essa mão pra nocautear, mas assim, ele não cria a oportunidade. Ele vai jogando e uma hora na violência acaba funcionando, tá? Eu acho que o Adesanya, por exemplo, é um cara que constrói. Ele fita pro lado, abre pro outro, encontra a brecha e pra te nocautear. O Poatan é mais ou menos assim também. O Du Plessis é mais visceral do que esses dois caras. Um pouquinho menos na técnica e mais na força bruta. Então assim, acho que pra isso é possível que o Strickland consiga se defender. Mas um cara que tá com essa preocupação na defesa em pé e andando pra cima o tempo inteiro, tá numa boa condição pra fazer um sprawl e defender uma queda? Talvez andar pra cima nesse momento seja complicado pro Strickland. E se ele for quedado, aí a gente vai ter um Du Plessis construindo uma vitória com ground and pound e tal o tempo inteiro por baixo. Então, minha preocupação é isso. É a habilidade e insistência de queda do Du Plessis contra a defesa de quedas do Strickland. Quem leva melhor? Pra mim, isso aí vai definir o combate. Lembrando que o Strickland, querendo ou não, ele estava muito confortável com a Adesanya porque não tinha um perigo de queda vindo de forma alguma. A Adesanya não queda. Essa, na verdade, pra mim, dentro do mundo do MMA, é uma falha. Quando você pelo menos não leva nem aquele medo, aquele perigo de quedar, você dá uma tranquilidade pro seu adversário de se soltar no jogo de trocação. E foi isso que o Strickland fez. Ele não estava preocupado nada, ele pôde jogar do jeito que ele queria. Com o Du Plessis vai ter que ter um cuidado. Isso que o André falou é muito relevante. Ele gosta de jogar muito com o braço levantado, o outro um pouco mais com o braço mais baixo, usando o ombro para tentar se defender dos golpes, mas será que vai dar tempo de fazer uns próprios qualidades se o Du Plessis for com muita vontade ali para tentar a queda? E outra, ele não vai poder ficar tão confortável quanto ele ficou com o Adesanya, de poder ir para frente o tempo inteiro, sem parar o tempo todo. Ele vai ter que se preocupar, porque um golpe mal dado ali pode expor ele a uma queda. Então, a dinâmica da luta muda bastante. Eu acho que tá uma luta muito parelha, eu já mudei de opinião dessa luta aqui umas 10 vezes pelo menos, eu até tinha conversado com o André aqui antes desse vídeo, já analisei analisando uma vitória do Strickland, já analisei pensando na vitória do Du Plessis. Sendo muito sincero, o Strickland tem jogo para vencer essa luta, então por isso que eu tô falando, parem de subestimar ele. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o lutador mais completo é o Du Plessis, e eu vou ser muito sincero, o que ele fez com o Whittaker me impressionou bastante. Ele dominou o Whittaker de um jeito que eu não vi o Whittaker sendo dominado assim há muito tempo. Então, eu acho que ele tem as qualidades de trocação para bater de frente com o Strickland, porque a trocação do Du Plessis não é uma trocação ruim, é uma trocação boa, anda muito para frente, tem poder nas mãos. E aliado a isso, ele tem um jogo de quedas que pode fazer frente sim ao Sean Strickland, ou seja, na minha opinião, o lutador mais completo nessa noite. Então, as casas de apostas estão colocando o Sean Strickland como favorito, tá ali uns 55-45, ou seja, está muito apertado, mas eu, sendo sincero, tô indo de Du Plessis. Acho que a luta tá muito apertada, eu coloco mesmo a proporção das casas de apostas pro Du Plessis, que eu repito, eu ainda acho que a luta tá apertada, porque eu acho que o Du Plessis é o lutador mais completo dessa noite. Eu não tenho como discordar, eu acho que as estatísticas vão dizer a mesma coisa que a gente tá falando aqui, tá? Eu acho que o Strickland, se ele manter o jogo em pé, frustrar as tentativas de quedas do Du Plessis, ele leva a luta na decisão. Acho que ele tem material suficiente ali para ficar controlando a distância. É possível que o Du Plessis canse no quarto e no quinto round. A gente não viu o Du Plessis fazendo quarto e quinto round. A gente já viu o Whittaker fazendo em round de trocação intensa e ele mantendo o ritmo. Então o Strickland a gente tem uma certeza, o Du Plessis não. Então, se ele frustrar o Du Plessis e o Du Plessis não conseguir quedar, o Strickland vai levar para decisão. Essa é a minha opinião. Agora, se o Du Plessis insistir igual um insano e conseguir as quedas e conseguir travar a luta e forçar o jogo de luta agarrada, eu acho que não é a praia do Strickland, ele vai ficar desconfortável. O Strickland é bom no jogo de jiu-jitsu, tem uma fluidez no jogo de jiu-jitsu, mas não é isso que ele traz dentro do octógono até agora, e eu acho que a insistência do Du Plessis, a luta pelo cinturão, ele vai vir com a preparação da vida dele para isso aí, eu acho que ele vai tornar a luta mais travada, mais presa, mais empurrando a grade, mais tentando quedar o tempo inteiro, e aí não vai deixar o jogo fluir tanto pro Strickland. Acho que vai vir uma vitória aí do Du Plessis. O Du Plessis, na minha opinião, pode conseguir um ground and pound, nocautear e tal. No jiu-jitsu, eu acho que o Strickland consegue se virar até relativamente bem ali para se defender, mas a minha aposta vai ser numa vitória por decisão, tá? Eu acho que a gente vai ter um equilíbrio entre as tentativas de queda do Du Plessis e a defesa ali do Strickland.
Strickland vai ficar um laicar que vai acabar dando os rounds indo pro Duplessis que sai com a vitória. Então acho que ele vai na decisão, concordo com o Lenny, é muito apertado, 55-45 na minha opinião aí para o Duplessis, mudando de mão o cinturão mais uma vez aqui na opinião do contragolpe, mas o que vocês acham? Vocês acham que o Strickland vai conseguir sair com a vitória? Você acha que é justificado ele estar como favorito nas casas de apostas? Provavelmente está nessa condição porque ganhou da Adesanya, né? Se tivesse ganhado de uma outra luta que não o Adesanya, a gente talvez não tivesse essa avaliação. A última impressão impacta bastante. Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais. Até mais.